Hoje é terça, 2 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo ontem foi, digamos que, assunto em todos os programas esportivos. Aqueles que nunca falavam de Botafogo, ontem falaram. Alguns jornalistas colocando o momento do Botafogo como excelente, os 12 jogos sem perder, as 7 vitórias consecutivas, os 100% de aproveitamento do campeonato nacional, colocaram o Botafogo como um bom time, e outros muito da imprensa paulista, aquele grupo que não acompanha o Botafogo, com um pouco de desdém, menosprezando até mesmo a vitória em cima do Flamengo. Um dos jornalistas, que está lá no meu perfil no Instagram, não vou citar o nome dele aqui, eu coloquei o vídeo lá no Instagram, dizendo que se enfrentasse o Flamengo mais 10 vezes, ele tinha certeza que o Botafogo não iria ganhar. Vou comentar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias de agora, vou dar a minha opinião. Se a gente pode sonhar com o título brasileiro, se a gente pode sonhar com uma possibilidade de uma vaga na Libertadores, se o Botafogo daqui a pouco vai cair de produção, o que pode rolar? Gente, tudo suposição. Se eu soubesse adivinhar o futuro, neste momento estaria pegando o meu celular, jogando 6 números e colocando ali na Mega Sena. Mas como eu não tenho esta possibilidade de ser adivinho, eu dou a minha opinião. Eu quero saber as de vocês aqui embaixo. Roda a vinheta e esse careca já volta. Antes de entrar no tema, fortaleçam com like, inscrevam-se. Se vocês hoje forem firmes aqui nos likes, a gente bate 195 mil hoje. E exatamente 15 para 1 da tarde, vou abrir a transmissão aqui do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ver quem o Botafogo enfrentará na próxima fase da competição. Às 15 para 1, iremos abrir essa live. Ontem, o Botafogo foi um assunto bem discutido em diversos programas. Alguns com embasamento, muitos elogios e também aquelas pessoas céticas, né? E a gente vê o ceticismo de quem não conhece o elenco do Botafogo, de quem não conhece o time do Botafogo, que enxergou da seguinte maneira: o Botafogo venceu esses 3 jogos e analisaram 2 partidas contra São Paulo e Flamengo, que a imprensa paulista, em sua maioria, só deve ter visto esses jogos com mais atenção, e a partir desse momento começaram algumas análises. O Botafogo jogou mal contra o São Paulo e ganhou ali na Bacia das Almas, e ganhou ali no finalzinho. Contra o Flamengo, a mesma coisa. O PR foi melhor em campo nas 2 partidas. Fez jogos difíceis, sim. Mas as análises, elas são parciais e sem embasamentos. Por que eu tô dizendo isso? Eu sou clubista, sempre serei clubista, porque eu sou botafoguense e sempre vou defender meu time. Mas eu tenho visto jogos do Campeonato Brasileiro. E você tem, neste momento da competição, nenhum time se destacando. Por exemplo, ontem, o Vasco, que havia ganho da equipe do Atlético Mineiro na primeira rodada, fez 2 gols e depois se defendeu bem e graças ao seu goleiro venceu o jogo e foi elogiadíssimo por essa vitória. E depois o empate contra o Palmeiras no estádio do Maracanã. Mas ontem perdeu pro Bahia. O Bahia, que havia perdido pra gente, muita gente falando: o Bahia, né? É o Bahia. Ganhou do Vasco ontem em São Januário. E o Bahia tinha perdido pro Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, que ganhou do Bahia, tomou de 3-0 do Cruzeiro. Então, nesse começo de campeonato brasileiro, nós estamos tendo vários jogos malucos. Ninguém tá demonstrando um desempenho gigantesco, um desempenho que você fale: caraca, esse time tá comendo a bola. Esteve uma grande partida. Melhor atuação de uma equipe foi a vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense. O Fortaleza venceu bem o Fluminense também, mas ali você tinha um tricolor das Laranjeiras poupando jogadores, e aí você enxerga um outro ponto que é importante na competição: os elencos. O Fluminense é muito elogiado pelo trabalho do Fernando Diniz, mas é uma partida que ele poupa metade dos jogadores, o time toma um vareio da equipe do Fortaleza. Toma de 4-2, poderia ter sido 7-8 se não fosse o goleiro Fábio. Por que eu estou dizendo isso? Que qualquer prognóstico que eu faça sobre o Campeonato Brasileiro é uma tremenda suposição. São 3 rodadas. O Botafogo pode brigar o tempo todo na parte de cima da tabela? Eu vejo que tem elenco para isso. Ao contrário do que muitos dizem, muitos amiguinhos da imprensa que não estudam elencos, que simplesmente vão por grife, isso acontece muito, não colocariam o Botafogo na parte de cima da tabela. Colocariam o Botafogo ali no meio, porque ninguém colocou o Botafogo como candidato ao rebaixamento. Mas atrás mesmo até do Vasco, que muitos colocavam nas projeções iniciais. Isso pode acontecer, do Vasco ficar na frente do Botafogo? Claro que pode, é futebol. Mas analisando friamente o que o Botafogo tem, o que pode ser, o que é o time do Botafogo hoje no Campeonato Brasileiro, eu sim encaro o nosso plantel como uma possibilidade real de brigar
uma posição acima da tabela, entre os 7 primeiros, entre os 6 primeiros. Eu não vejo o Botafogo hoje brigando pelo título brasileiro. Eu considero, se o Botafogo tiver uma chance de conquista nesse ano, talvez sejam nas Copas, ou do Brasil, ou na Copa Sul-Americana, principalmente nessa última. Eu não vejo também adversários que sejam superiores ao Botafogo. Acredito que a gente tenha um time no nível da competição. Então, qualquer tipo de suposição, qualquer tipo de análise, tanto otimista ao extremo quanto negativa ao extremo, seriam suposições. O que nós temos hoje é um Botafogo que está sabendo jogar dentro das suas limitações, está tendo um time com entrega muito grande, física, técnica e tática, e a partir desse momento que está tendo essas entregas, consegue disputar contra qualquer equipe do futebol brasileiro. Copa do Brasil, nós teremos jogo contra a LDU na quinta-feira, a Copa Sul-Americana. Jogo difícil, jogo duro, um time físico, um time forte, que vai ser um grande teste para o Botafogo, pegando as linhas mais ali atrás, um time físico com as linhas atrás. Teremos vários jogos assim no Campeonato Brasileiro. Domingo contra o Atlético Mineiro, um clássico. Time que tem Hulk, um dos principais jogadores do nosso país. Como que o Botafogo vai se comportar contra essa equipe? Cada jogo é uma decisão. Os 3 pontos que nós estamos disputando agora, eles valem os mesmos 3 pontos que nós disputaremos na 37ª rodada. Por isso que é importante o Botafogo ter essa gordura. Tomara a Deus que não. Tomara que a gente não tenha nenhum tipo de fase negativa de perdermos ali 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos sem uma vitória. Tomara que isso não aconteça nesse ano, que o Botafogo, se tiver um momento negativo, que já supere logo na partida seguinte. Mas o grande ponto é que qualquer análise de que o Botafogo fraco, daqui a pouco tá despencando, isso é um exagero. E qualquer análise de que o Botafogo vai brigar pelo título brasileiro também é um exagero. Mas uma análise mais fria de que o Botafogo tem um elenco, bom time. Até o Lédio Carmona falou isso ontem dentro do Seleção Sport TV, que o Botafogo, que muitos não consideram como bom time, tem um bom time. Você tem o Lucas Perry e Gatito como seus goleiros. Você tem uma deficiência hoje na lateral direita, que ninguém consegue segurar a posição. Mas você pega a sua zaga, você tem uma das melhores duplas de zaga do Brasil. Você tem na lateral esquerda o Marçal, que é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Tem ali o Hugo, que é um jovem jogador, que numa eventualidade pode jogar, mas tem um nível abaixo. Porém, o Marçal é muito bom. Você vai para o meio campo, você tem Danilo Barbosa, Tietê, Marlon Freitas, você tem Lucas Fernandes, você tem Kaique, que pode voltar, o Gabriel Pires, o jogador que de repente pode ser útil no elenco. Você tem nas pontas vários jogadores com qualidade, dependendo da maneira que o Botafogo quiser jogar. Talvez não sejam os melhores do país, mas são jogadores úteis, pegando nas pontas, atletas que podem agregar. Você tem um armador como o Eduardo, que talvez seja um dos top 5 do futebol brasileiro, o Tiquinho, que é um dos top 3, é um dos 3 melhores ou 4 melhores centroavantes do futebol nacional. Esse é um elenco ruim, esse é um elenco que não dá a possibilidade de a gente sonhar com um campeonato brasileiro seguro, com um campeonato brasileiro onde a gente pode brigar por uma vaga direta na Libertadores, que é o meu objetivo, onde eu vejo que realmente o Botafogo tem condições reais. Ano passado, quando o Diniz chega no Fluminense, usando o Tricolor de novo como exemplo, alguém imaginava que o Fluminense seria terceiro colocado do Campeonato Brasileiro? E vou mais longe. O Internacional do Mano Menezes tem um elenco vistoso, um elenco maravilhoso? Não. Joga um futebol vistoso e bonito? Não. É um futebol eficiente. E foi vice-campeão nacional o ano passado. E é isso que é o futebol brasileiro. Você precisa ser eficiente. E eu citei 2 exemplos de eficiência. O Fluminense do Diniz, que tinha ali um time na conta do chá, e o Internacional, que também tinha um time na conta do chá. Mas um era eficiente de maneira pragmática e um tentava jogar um pouco mais de bola. O futebol é isso. Quem enxerga o futebol com grife, com outras coisas, vai colocar o Botafogo como um time que daqui a pouco vai despencar. Pode até ser que aconteça. É do futebol. Mas, analisando o que é o futebol brasileiro, são poucas equipes que estão acima do Botafogo hoje, taticamente e tecnicamente. Pouquíssimas. Dá pra gente, se evoluir mais, o time continuar com essa pegada, continuarmos a disputa contra qualquer um. Podemos perder pro Atlético Mineiro domingo? Sim. Como a gente pode ganhar do Palmeiras no Allianz? O futebol brasileiro é assim, gente. Citei exemplos. Não dá pra gente imaginar que as coisas serão boas e ruins a todo momento. Mas
Quem desdenha do Botafogo, quem desdenha da liderança do Botafogo, quem desdenha da maneira de jogar do Botafogo, simplesmente não entende de futebol. Simplesmente não entende o momento que vive o futebol brasileiro. Simplesmente tem ranço, tem raivinha, tem implicância com o Botafogo. Porque da maneira que a gente joga, muitas equipes jogam. E você pode perder ou ganhar jogos assim. Eu queria que o Botafogo fosse o futebol dominante, futebol de Pepe Guardiola. Mas não é o que temos pra hoje. O que temos pra hoje é um futebol competitivo e físico. Isso tá adiantando? Tá. E se continuar assim, funcionando? Perfeito. Vou apoiar. Eu já falei isso lá atrás e repito. Eu quero hoje, a partir desse momento que começou o Campeonato Brasileiro, estamos na Copa Sul-Americana, estamos na Copa do Brasil, eu quero resultado. Irei resultadista. O Brasil foi tetracampeão assim, no resultadismo. Tamo juntos, comentem aqui, fiquem com Deus, mais 2 vídeos. 15:01 estarei de volta com a nossa live ali do sorteio da Copa do Brasil, ao vivo e com imagens. Tamo juntos, abraço.